Foi. Como o governo ainda está a reboque, por exemplo, na discussão do fim da jornada 6 por 1, que é Sim. uma coisa espetacular, uma coisa que, que é tão espetacular porque pode ser considerada uma vitória para o cidadão, para o trabalhador, sem que o governo gaste um centavo. O governo não precisa gastar nada, o governo não precisa mexer em orçamento. É só elaborar uma lei fazendo uma mudança na Constituição, reduzindo de 44 para 40 horas semanais a jornada do trabalhador e ponto, acabou. E as empresas vão ter que se adequar, assim, a economia vai se adequar. O Brasil tem a ganhar assim, gigantescamente. No começo do ano, na virada do ano aí, eu fui para a Bahia, passei uma semana na Bahia, né? E aí é o seguinte, todo lugar que eu ia, Pedro, assim, que é supermercado, né? Aí eu perguntava pro cara assim, você vai trabalhar amanhã? Aí o cara assim, vou. Aí, você trabalha como aqui? Ah, eu trabalho 6 dias e folgo um. Aí eu falei assim, olha, mas isso tá acabando, tá? Porque o ano que vem, aí brincava, né? Lulinha vai baixar isso aí para 5 dias. O cara, me diga onde é que eu assino agora. Rapaz, quando você fala para um trabalhador que trabalha no comércio, lá assim, que se ele quer trabalhar, ao invés de 6 dias, trabalhar 5 dias, olha, isso causa um impacto na vida da pessoa, que é um impacto gigantesco, que o comerciante ele pode se adequar a isso tranquilamente, mesmo o comerciante tem um funcionário só, enfim, dá para se adequar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu fiz cálculos, como se meu restaurante estivesse ainda funcionando, e eu cheguei a calcular o que representaria numa conta de alguém que vai até um bar, vai a uma pizzaria, o que representaria de acréscimo na conta final do consumidor. E o cálculo é o seguinte, um cara que gastasse R$ 100 numa noite, com o fim da jornada 6 por 1, a conta dele ia ficar em R$ 103, ia subir 3% a conta desse cara. Para o trabalhador não trabalhar aos sábados, trabalhar 5 dias por semana somente. Então, é uma bandeira espetacular, mas aí você vê assim, o governo muito tímido. O Lula falou disso, né? O Lula falou que, enfim, é chegada a hora e tal. E é uma tendência, porque o Chile está discutindo também a redução da jornada de trabalho, já estão na frente nisso. A Colômbia também está discutindo isso, já estão mais avançados do que o Brasil. E o México agora, a Cláudia Sheinbaum também, para esse ano de 2026, ela também está operando lá para que o salário mínimo tenha um reajuste de 13%, que Opa. é um reajuste muito interessante, porque eles têm acumulados, nos últimos 6 anos, um aumento real de 166% no salário mínimo. Salário mínimo do México em dólar é o segundo salário mínimo do continente todo, né, das Américas, né? Enfim, os Estados Unidos não conta. Mas, e o primeiro é o Uruguai, nem sabia. O Uruguai tem um salário mínimo que é a maior de todos, porque o custo de vida no Uruguai também é altíssimo, né? Enfim. Mas eles estão lutando por isso lá no México, né? A redução da jornada de trabalho e o aumento do valor do salário mínimo, que não provocou inflação, ao contrário do que os economistas, os neoliberais, falaram durante tanto tempo, né? E aqui no Brasil seria uma pauta popular, uma pauta que mexeria na economia de forma positiva, que tem um negócio também, Pedro, muito interessante. Aqui no Brasil, se o trabalhador ele trabalha 6 dias por semana e você muda a jornada de trabalho dele para que ele trabalhe 5 dias por semana, ele fica com um dia que ele já estava acostumado a trabalhar sem trabalhar. Muitos trabalhadores vão fazer o que com esse dia? Bom, quem quiser ficar no lazer vai ficar no lazer, mas tem um monte que vai buscar uma renda extra. Vai ter um monte que vai para Uber, vai entregar alguma coisa, ou vai vender churrasquinho, ou vai vender não sei o que no supermercado, ou na praia. Enfim, você cria mais gente na atividade econômica, né? Além do que, em algumas empresas, o cara pode eventualmente contratar um trabalhador a mais, enfim, isso aí gerar mais
mais empregabilidade. Então é uma pauta muito importante, mas a gente não está vendo o governo estar a reboque dessa história. O governo podia estar pilotando isso. O Boulos, que entrou agora para ser ministro, o Boulos, hoje uma pessoa mandou para mim uma informação de que o Boulos vai circular pelo Brasil com uma caravana mostrando coisas que o governo fez em várias áreas, né? Mas, enfim, qual será o impacto desse tipo de movimentação na entrega de uma comunicação para o conjunto dos brasileiros de uma maneira geral, né? Sim. Então, é a questão. E o Boulos poderia estar pilotando essa história aí do fim da jornada 6 por 1. Até porque ele se dá com a Erika Hilton, que que está pilotando isso também, e é o pessoal do PSOL que levantou muito isso, né? O Boulos seria um cara interessante para puxar essa história, né? E creditar isso aí no governo. O governo Lula que somaria a mais um benefício que foi o fim do pagamento de imposto de renda para os trabalhadores que ganham até 5 mil reais. Aliás, é o seguinte, o trabalhador só vai ter agora esse benefício com o primeiro salário do mês de janeiro, né? Porque quem recebeu o salário no começo de janeiro, que era o salário de dezembro, o salário de dezembro ainda veio descontado em imposto de renda. O primeiro salário que o trabalhador irá receber, o salário mensal, sem o desconto de imposto de renda, será no começo de fevereiro. Então, eu acho que tinha que ter uma campanha do governo para marcar esse ponto, né? Olha, essa semana é a primeira semana que o trabalhador está recebendo salário sem o imposto de renda. Uma grande campanha, né? Uma grande campanha para chamar o cara falar assim, porra, é verdade, meu contra-cheque aqui, pegar e fazer esse registro, né? De um trabalhador mostrando o contra-cheque dele no dezembro, com desconto, e mostrando em janeiro, sem o desconto, né? Então, dá para fazer um barulho bacana nessa história, né? Dá para fazer um barulho bacana nessa história e é isso. E engraçado, professor, quando você está colocando essa questão, a gente está falando totalmente alinhado com o governo, mas assim, ele precisa fazer... a caravana que você está falando do Boulos é o governo do povo, que eles dizem. Essa parece que é o nome da campanha. Mas assim, precisa ser do povo mesmo, Só, Pedro, pode ser aquela coisa... Só um parênteses, olha só como é que eu e você estamos, olha só. Você acabou de atestar, como eu também atestei, que tem uma iniciativa que está surgindo que a gente não sabe nada sobre ela. Sim. que ela não está no papel central da divulgação. A divulgação ficou em cima... E assim, me desculpa, eu também acho que vai ter um efeito extremamente positivo a isenção do IR. Mas me desculpa, Zé, não devia ser a bandeira de frente. Falta imagem, né? Isenção é muito planilha, é muito número. Tá faltando uma ação mais plástica, tá faltando mais performance também. Aliás, hoje eu no portal do José, eu tinha feito uma pauta para mim mesmo e acabei esquecendo. Que é uma sugestão que eu estou querendo... Fica à vontade aqui, se quiser. Eu estou querendo fazer chegar uma sugestão para o governo que mexe com a coisa estrutural e que é fácil de trabalhar. Que na questão da comunicação e na disputa do espaço político, quando o Lula fala de conquistas do governo, ele sempre toca assim, que o governo dele tem uma preocupação com o povo. Nós temos uma preocupação com o povo. Então, ele fala assim, mas só que é o seguinte, quando você fala, o governante fala que tem uma preocupação com o povo é uma coisa muito abstrata. O que é o povo, né? De que povo ele está falando, né? Uma coisa assim, o cara que mora na comunidade, o favelado, o morador urbano, o cidadão de classe média, o trabalhador, motorista de Uber, o profissional liberal, ele não consegue muito se enxergar, se encaixar completamente no vocábulo povo, né?
Então, se o presidente começar, ao invés de dizer que o governo é voltado para o povo, mas ao invés de dizer que é o governo preocupado com as famílias, com a Uhum. família é outro departamento, Pedro. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, quando há o Bolsa Família, olha só o nome, Ele pega todo mundo. Bolsa Família. Olha É. só, o Bolsa Família, nós criamos que nós temos uma preocupação com a sua família. Nós temos preocupação com o seu filho, com o futuro do seu filho, futuro da sua filha. Quando a gente faz o pé de meia, nós estamos preocupados em ajudar a proteger a sua família, o futuro da pessoa. Então, se ao invés de. Por que que eu estou falando isso, Pedro? Porque é o seguinte: o discurso da direita é um discurso que se assenhorou da família. Claro. Como se a família fosse fosse um patrimônio estético, retórico, né, da direita. Como Uhum. se só a direita tivesse preocupação com a família. Eles falam assim, Deus, porque nós somos Deus, pátria e família. Olha só. E nós da esquerda, nós não somos Deus, pátria e família, não? É. Enfim. Então a gente tem que entrar para disputar, isso é para pegar esses valores e mostrar para as pessoas que se falam, eu sou conservador, não sei o quê. Assim, amigo, olha só, o governo Lula é o governo que se preocupa com família de verdade. Porque Uhum. no governo Bolsonaro, o que se fez para a família foi matar a família. É. Foi matar o pai de família na Covid, foi tirar o salário do professor, não aumentar o salário do professor, do servidor público, foi não dar reajuste durante 7 anos, foi deixar as pessoas morrendo no hospital sem oxigênio. Foi um programa, foi um governo que não fez absolutamente nada para a creche, não teve uma construção de creche, não teve uma construção de escola, não fez. Então, a preocupação com a família dessa gente foi uma preocupação mentirosa. Agora, o governo Lula não. O governo Lula tem preocupação de fato com a família. Todas Sim. as políticas públicas são políticas públicas voltadas para a família. Então, quando você joga esse discurso que a preocupação do governo é com o filho de alguém, com a filha de alguém, com o aposentado que é pai de alguém, a mãe de alguém, você muda o eixo de percepção. E você mostra que, de fato, concretamente, quem cuida da família é o governo de esquerda, é o governo popular, é o governo progressista, que efetivamente cuida da família. Então, eu acho que se o governo começasse a usar essa expressão, ao invés de usar a expressão povo, eu acho Uhum. que há um sentimento de pertencimento muito maior daquele que tem uma família e que, quando escuta um discurso que o presidente está preocupado com a família dele e não com uma coisa assim abstrata, com o povo, Uhum. eu acho que faz uma diferença muito grande. E retira da extrema-direita o uso que eles fazem dessas Sim. expressões. Né? Você retoma para quem de direito que está fazendo alguma coisa para a família e não para aqueles que usam a família apenas como uma faceta para ganhar voto, né? Exato. Não, é um governo que é preocupado com a família, né? E é o que você falou, essa questão também. Eu li o livro do Boulos no meu recesso agora, o último que ele lançou pela Contracorrente, e ele falou dessa questão da cultura do empreendedorismo para as classes pobres. A família, ela é um negócio que transpassa isso, né? É uma Exatamente. palavra que pega todo mundo. E aí, eventualmente, pode até capturar gente que esteja sequestrada pela extrema-direita. Exatamente, porque uma coisa, o Lula, quando se ele começar a dizer que ele tem a preocupação com a família brasileira, olha, te garanto, Pedro, que isso vai estremecer a direita toda. A direita fala assim, pô, porque eles vão dizer o quê? Que o governo não é preocupado com a família? Aí o Lula vai ter a oportunidade de dizer, olha só, eu estou fazendo isso aqui, ó. Quando ele criou a Minha Casa Minha Vida, preocupação era com quem? Com a família. Quando ele criou o Uhum. Bolsa Família, preocupação com a família. Família. O pé de meia. Então, todos os programas, quando há uma redução no pagamento ou na tributação de imposto de renda, Uhum. aquilo está atingindo o trabalhador diretamente, mas está atingindo toda a família do trabalhador. Aham. Quando você luta pelo fim da jornada 6 por 1, você está lutando
para que aquele trabalhador tenha uma qualidade de vida melhor, Aquele mas que pai ele possa... de família, aquela mãe de família. Exatamente, que ele possa partilhar aquele tempo com a família dele. Então, eu acho que um mote poderoso para o governo Lula, agora em 2026, é foco na família. Porque falar de economia, a economia, o desemprego diminuiu. O cara que está já trabalhando, o cara que está no cotidiano, para ele, estatística é um negócio muito etéreo. Você dizer que nós estamos com menor taxa de desemprego, cara, pô, legal aí. E eu? O que eu tenho a ver com isso? Uhum. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Assim, aí você diz assim, a massa salarial no Brasil subiu, foi mó bom. Aí é o seguinte, o cara ganhava R$3.000, passou a ganhar 3.050. Bom, ele teve ali cinquentinha, subiu. Mas isso para ele não chega a ser um troço revolucionário. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!